Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente e é bom ter você conosco. Eu sou Evandro, pastor, e quero falar com você a respeito da palavra de Deus de maneira simples, de maneira sucinta, quase que proseando com você. Como a gente fez de uma outra vez, vai lá, pega a tua xícara de café, vamos nesse início de dia falar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje o assunto que eu quero trazer a você hoje é um ponto de vista diferente da fé. Nós sempre somos desafiados a avançar, a se superar, sempre somos desafiados a vencer, a conquistar, a ir além por meio da fé. Eu quero dizer a você uma coisa que a palavra de Deus diz e talvez você não tenha ainda compreendido isso. Quero falar sobre a necessidade de ter fé suficiente para parar. Você tem fé ao ponto de se calar? Fé que gera em você uma segurança que você diz, não, eu vou parar por um tempo, eu vou recomeçar. Venha comigo a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje é Salmo 46, eu quero começar lendo o verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Estudiosos falam, e isso é muito provável pelo discorrer do texto, que nesse momento aqui o salmista estava vivendo um tempo de guerras, de incertezas, de ameaça, de insegurança, um período, sabe aquela fase da vida onde tudo parece estar muito incerto? Sabe aquela fase da vida onde a gente não está compreendendo muito bem as coisas como estão acontecendo? Parece que o mundo está contra nós. Você fala, olha, é uma conspiração contra mim. O que está acontecendo? Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei para que todas essas coisas aconteçam comigo? Na verdade, às vezes nós estamos passando por um período de guerra e não estamos discernindo corretamente. Nós estamos passando por um período em que a batalha é muito grande e nós estamos olhando com olhos naturais, nós estamos olhando como quem busca culpados, estamos olhando como quem busca explicar a guerra espiritual de uma maneira racional, de uma maneira onde a natureza possa explicar. Não, isso vai te trazer confusão, isso vai te trazer ainda mais medo, ainda mais insegurança e culpa. Esse não é o caminho. Quando nós percebemos que há uma estrutura montada contra nós, quando nós percebemos que nós estamos lidando com algo que é muito maior do que nós, às vezes é necessário parar. Veja o versículo anterior, o versículo 9, ainda do Salmo 46, diz assim: Ele, quem? O Senhor, Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Perceba que aqui tem toda uma estrutura de guerra. Olha, arco, lança, carros, toda uma estrutura de armas de ataque contra você, uma estrutura em que o inimigo ele avança para tentar destruir com todo um esquema montado. Mas a Bíblia diz que o Senhor é quem destrói toda essa estrutura. É o Senhor quem põe fim na guerra, põe limite na guerra, põe termo. É o Senhor quem quebra o arco. É o Senhor quem despedaça toda a lança. E o carro, ele bota fogo em todos os carros. Ou seja, toda a estrutura montada para tentar te destruir, é o Senhor quem desfaz tudo isso. Queridos, não adianta nós lutarmos sem discernimento. Não adianta tomar decisões importantes em um tempo que você não sabe o que está acontecendo. Não adianta você querer resolver pela força do teu braço aquilo que se resolve de maneira espiritual. A palavra diz que o homem espiritual, ele discerne das coisas do espírito. Mas o homem natural, o homem carnal, tudo que ele vê é naturalidade, é carnalidade, ele busca respostas e ele busca argumentos na naturalidade da vida, na carnalidade das coisas. Mas não é assim com você, porque eu sei que você é espiritual, porque eu sei que você deseja viver a direção de Deus. Por isso é que nós colocamos esse título lá no início para te fazer pensar.
Você tem fé suficiente para poder parar? Você tem fé suficiente para dar uma pausa neste momento, reavaliar o que está acontecendo, discernir o tempo, planejar o que você vai fazer daqui por diante, planejar como é que você vai lidar com as situações que você está vivendo? Você tem fé suficiente para isso? Pare de viver a obrigação de ter uma fé de super-herói. Pare de viver a obrigação de ter uma fé que demonstre para as pessoas que você é capaz de, que você pode ir além. Pare de querer demonstrar para as pessoas que você consegue levar tudo no peito e que você não desiste nunca. Não! Parar também é ter fé. Porque quando você para, não desistindo, mas você para avaliar, você demonstra dependência em Deus. Quando você para orar, quando você para ouvir, quando você para discernir, você demonstra a sua dependência de Deus. E dependência de Deus é ter fé. Vá comigo a mais um versículo. Lamentações capítulo 3 e verso 26. Olha o que diz a palavra. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Talvez você esteja vivendo numa época muito barulhenta. Em uma época onde muitas vozes falam ao seu ouvido e você também esteja falando mais do que deveria. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Há momentos em que o melhor lugar para se estar é na dependência de Deus, é debaixo das suas potentes asas. Há momentos que o silêncio, ele é a melhor expressão daquele que depende de Deus, daquele que confia no Senhor. Tenha fé suficiente para parar, para falar menos, para murmurar menos, para reclamar menos e para confiar mais. Apoiar a tua vida e a tua fé com dependência nas mãos do Senhor. Salmos 62 e verso 8 diz: confia nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confia nele, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Para de sofrer. Para de ficar lutando igual um siri na lata. Você já viu um siri? Quando você pega ele e coloca num balde, ele fica relutando, tentando sair, arranhando o balde, tentando escapar, segundo a sua força. Talvez você esteja se debatendo igual um siri na lata. É tempo de parar. É tempo de respirar. Parar, além de fé, é também saúde emocional. Se você tem uma idade parecida comigo, você vai entender o que eu estou dizendo. Rebobina a fita. Rebobina a fita. Tem momento que a gente tem que rebobinar. Tem momento que a gente tem que repensar os nossos planos, repensar nossos projetos, repensar as nossas estratégias. É lutar por aquilo que de fato está valendo a pena. Não seja orgulhoso ao ponto de dizer eu preciso recomeçar. Confia no Senhor. A palavra diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Se você até hoje tomou atitudes que não condiz com a fé, não condiz com uma vida cristã, não condiz com um testemunho, se arrependa disso hoje. Se você tem tomado atitudes precipitadas e com isso você tem pecado contra o Senhor, contra você mesmo, contra a sua família, se arrependa disso hoje. Abandone isso hoje e pare. Se isole, vá para o meio do mato, se tranca no teu quarto, busque um lugar particular que seja só seu, mas busque o Senhor. Pare com tudo. Desliga o teu telefone, toma a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Eu já ouvi falar de um homem que fez uma pedra de travesseiro e ele viu os céus abertos. Talvez você precisa buscar uma boa pedra
e recostar a sua cabeça por um período, para começar a enxergar as coisas pelo Espírito. Ainda mais um texto eu quero ler com você, que está em Salmos, no capítulo 3 e verso 8. Salmo de número 3 e verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Você está querendo ser a tua própria salvação. Você está querendo resumir a tua vida só em você mesmo. Você está querendo buscar as respostas somente aquelas que você é capaz de dar. Mas eu desafio você a buscar novas respostas, a buscar sabedoria que vem de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração humano o que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam e o buscam. Há sabedoria em Deus reservada para você. Busque a sua porção. Viva melhor. Viva uma vida em abundância. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo. Se isso te fez bem, já vai lá, já curte. E não só curte, manda pro primo, manda pro cunhado. Aquele cunhado chato, manda para ele. Manda pro vizinho, manda para um amigo que está precisando de uma palavra. Deus te abençoe e até breve.